Olá! Essa videoaula foi preparada com um conteúdo voltado para a redação do Enem. Vamos lá? Então, para você que vai prestar o Enem ou quer prestar um vestibular, ou até mesmo para ampliar o seu conhecimento na escrita, o que eu posso te dar de dica para ter uma boa redação? Nada melhor do que ser um bom leitor. Quando você lê, você amplia o seu vocabulário, consegue ter ferramentas e mecanismos para desenvolver aí a sua forma de escrita, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que quando a gente está no início da alfabetização, é normal ter um vocabulário limitado, né? Mas quando nós já estamos num certo desenvolvimento cognitivo aí de aprendizado, o nosso processo de escrita vai ser mais complexo, vai ter uma coesão e uma coerência, porque sabemos de mecanismos e ferramentas que acrescentam informações aí. Então, toda redação, toda dissertação, redação e dissertação, quando eu falo dissertação, tá? Entenda que é algo argumentativo, onde eu costumo escrever em terceira pessoa, né? Ou muitas vezes, dependendo do contexto que é me proposto pelo tema, ser impessoal ou pessoal. Quando eu falo de gênero textual, dissertação é como essa estrutura é formada, ok? Porque existe o gênero textual jornalístico, narrativo, artigo opinativo, dissertativo argumentativo, resenha crítica, ok? Debate também é um gênero textual, porque eu estruturo ele de forma escrita para depois fazer um debate regrado, mediado ali, tá? Então, qual é o esquema principal da redação do Enem? Eu vou ter um tema, normalmente na estrutura do Enem, ele vem um texto introdutório ou dois textos, tá? Uma figura que complemente esse texto, e aí o espaço para você escrever de rascunho, se não me engano, vai até 30 linhas, 33 linhas, 35. Para você fazer o rascunho e depois passar a limpo. Por que, professora, eu tenho que usar o rascunho? Gente, é fundamental, porque eu lembro quando eu fiz o Enem, faz um bom tempo já, eu usei o rascunho. Na hora que eu fui transcrever, passar a limpo, né? Esse rascunho lembra sempre que a transcrição tem que ser a caneta. Eu reli e falei, nossa, acho que eu preciso ajustar aqui e ali, então precisava ter essa linha fina, né? Esse pente fino aí de estrutura de modificação. Então eu tenho o tema, eu tenho a tese. A tese é o meu argumento referenciado em cima do tema, se eu concordo ou discordo de determinado assunto. A tese ela pode vir, ela tem duas propostas para aparecer no texto, tá? Ela pode aparecer no segundo parágrafo como tese, porque o primeiro é a introdução, ok? Eu vou introduzir o contexto, vou explicar. Normalmente no primeiro parágrafo eu uso dados desse texto argumentativo aí, e na minha tese eu vou justificar, então, se eu concordo ou não. Mas tem autores que dizem que a tese pode vir também lá no antepenúltimo parágrafo, tá? 2, 3 parágrafos para terminar, eu posso incluir minha tese também. Posso contextualizar de forma diferente, mas a tese vem no final. Dentro dos argumentos, então, positivos ou negativos, vai ser o meu desenvolvimento do texto, ok? E o ponto de intervenção é se tem uma solução ou não e a conclusão do meu texto, ok? Texto dissertativo argumentativo é aquele escrito em terceira pessoa, onde eu exponho os argumentos, mas não assim, eu acho, eu penso. Isso é em primeira. Acredita-se que, pensa-se que, ou acreditamos-se que, observa-se que, ok? Então aqui eu separei para vocês, para a gente entender um pouquinho dessa estrutura, né? Para ficar, poxa, professor, ainda não está claro, agora vai ficar. Então, entenda o tema. É preciso analisar a proposta da redação e ver qual a importância no cenário atual. Normalmente, os temas do Enem são próximos à realidade, né? Alguma coisa de grande relevância, porque as pessoas que vão fazer Enem têm que acompanhar aí com mais afinco os noticiários. Porque, bom, hoje a gente vive um cenário muito específico, né? Mas, se fossem momentos diferentes, onde a economia estaria
a economia dos Estados Unidos estaria impactando o petróleo, por exemplo, enfim, tá? A gente precisa identificar essa relevância no cenário para fazer conexão, né? Um texto sem conexão e sem coerência é um texto que não tem fundamento, e aí a correção vai ser extremamente direcionada aí para uma nota ruim. Texto enxuto, não escreva coisas que não estão relacionadas ao tema. A redação precisa ter períodos curtos para ficar mais clara e fácil de ler. Períodos curtos é diferente de texto sem informação. Tem alunos meus que eu proponho um tema, ou trago uma proposta de tema, e aí eles escrevem um texto curto, de 4 parágrafos. Vai, um para introdução, um para tese, um para desenvolvimento, um para conclusão. Mas dentro desses 4 parágrafos não tem informação que eu queria, não tem nada relevante, não tem construção de conteúdo. O que eu espero? Que pode ser pequeno, enxuto, mas que tenha relevância, né? Argumentos. A redação precisa conter argumentos bem conectados. Lembra que eu falei que tem que ter coesão, conector? Não adianta eu trazer um argumento a esmo, solto, sem ter conexão com o resto do texto, né? Meio que não fica coerente. Não seja óbvio. Escrever pontos óbvios deixa a redação chata e sem criatividade. Quando a gente vai corrigir qualquer texto, a nossa visualização é que seja inovador, né? Que traga uma proposta reflexiva. Então, sair da zona de conforto é fundamental. Solução. Não se esqueça que a redação tem o objetivo de solucionar algo. Nesse tema existe uma situação, problema, que eu posso ou não ter uma solução. Se eu tenho, eu apresento. Se eu tenho uma proposta, eu apresento a proposta. Então, se eu tenho efetiva conclusão, eu apresento. Se eu tenho a proposta, eu apresento a proposta de solução. Se não existe em cenário nenhum, eu trago que não existe, mas de uma forma coesa, ok? Então, aqui vem mais um compiladinho aí de informações de estrutura da redação do Enem, a introdução, para você iniciar com o repertório sociocultural, no caso, o que está acontecendo hoje no momento, direcionado aí no Brasil, no cenário que te propõe para o tema. A introdução pode ter a tese ou não, é o que eu falei entre o primeiro e o segundo parágrafo ou no final. O desenvolvimento eu costumo pedir também de 2 a 3 parágrafos. Normalmente, para o desenvolvimento, que é quando você vai contar aí a história de forma concreta, você precisa trazer contextualização e conector. Senão, vai disparear, não vai ter sentido. Normalmente, de 2 a 3 parágrafos, no meu ponto de vista, o desenvolvimento tem que ter até 4 linhas em cada parágrafo, desde que tenha repertório. E a conclusão, eu tenho que retomar minha tese, o meu argumento, o que aconteceu. Então, vai ser solucionado? Não vai ser solucionado? O meu ponto de vista está coerente com a solução? Quando eu falo em conectivo, nós vamos fazer outra videoaula para isso, tá? Conectivos. Mas quando eu falo em conectar, concluir, né? O parágrafo de conclusão precisa desse conector que fecha a ideia. Apresente 2 ou 3 propostas, se for o caso. Lembra que eu falei que nem toda situação problema vai ter uma solução imediata, mas podem ter cenários, ok? Se forem cenários, eu consigo apresentar de 2 ou 3. Se for uma solução direta, aí eu vou trazer ela de forma objetiva mesmo. Bom, é isso. Anotou as dicas aí da redação? Pratique em casa, amplie essa leitura, que eu tenho certeza que vai ser sucesso a sua redação do Enem. Venha conosco, a Gol tem vários cursos de ampliação de repertório, redação para empresas, redação para Enem, ampliação de repertório também para você que quer estudar mais, que quer se aprofundar no inglês, também no Business Class. Então aproveite, Go! Você no próximo nível.